Indicadores conhecidos que em outras fases, em outros períodos no mercado, apontaram como grandes oportunidades de acumulação no Bitcoin, novamente começaram a apitar. Nesse vídeo, eu trago a você que indicadores são esses e, claro, o porquê nesse momento acumular Bitcoin no futuro pode ser considerado uma grande decisão acertada. Eu explico para vocês tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Vambora! Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Como de costume, lembro a você sempre no início do vídeo deixar as suas contribuições, seu like, a sua inscrição caso ainda não seja um inscrito e um comentário ao final caso encontre as informações que eu vou trazer nos próximos minutos válidas a você. Iniciando com vocês agora, sem mais delongas, direto ao que interessa, a gente começa pelo macro, uma agenda econômica um pouco mais morna, é verdade, depois de semanas durante esse mês de agosto que trouxeram para a gente bateria de dados do mercado de trabalho, mostrando um mercado de trabalho mais arrefecido, uma inflação controlada com um PPI, inflação ao produtor, e um CPI controlados. Nessa semana a gente tem uma semana um pouco mais tranquila no que se diz a dados econômicos. Amanhã, quarta-feira, promete ser um dos principais dias da semana, onde veremos a ata referente à última declaração do FOMC, a última reunião do FOMC, que geralmente traz aí informações importantes e às vezes surpresas a respeito dessa reunião. Então, geralmente na sua divulgação, amanhã às 3 da tarde, o mercado sim, ele se movimenta. E no decorrer da semana, na quinta e na sexta-feira, veremos dados já conhecidos como pedidos iniciais e pedidos contínuos por seguro-desemprego, dados semanais que vocês já conhecem. Agora, falando sobre o que realmente importa e que vem movimentando o dia de hoje, a gente viu o rendimento do Tesouro Americano de 30 anos, ultrapassando 5,33, a nova máxima em 19 anos, a maior alta desde 2007. E isso acontece devido a preocupações com inflação nos Estados Unidos e gastos públicos. Então, quando isso acontece, geralmente é um movimento ruim para o mercado de renda variável, porque o investidor, assim como eu e você, ele olha para o Tesouro norte-americano em níveis elevadíssimos e fala: por que eu vou arriscar o meu dinheiro em Bitcoin ou no mercado acionário, que nesse momento se mostra muito esticado, se eu posso ter 5,33% ao ano aqui com o rendimento do Tesouro norte-americano, que é um rendimento seguro, podemos dizer assim. Então, de fato, é uma movimentação ruim para o mercado de renda variável e, claro, pode trazer uma repercussão ruim aí para o fechamento dessa semana, principalmente do dia de hoje aí até a sexta-feira, se isso se mantiver dessa forma. E, claro, o Tesouro americano, ele aumenta os juros justamente para atrair os investidores para que então a dívida pública seja paga, e nesse momento é o que está acontecendo. Então, é uma preocupação existente e a gente hoje, claro, vê o Bitcoin conflitando justamente com esse movimento. Agora, falando de fato a respeito do nosso mercado, mas para o médio, longo prazo, por que nesse momento o Bitcoin se mostra em uma boa zona de acumulação? Por mais que a gente acredite que ainda possamos ver um fundo do Bitcoin se formando nesse ciclo, depois dos midterms, quem sabe, a gente sim entende que com a quantidade de indicadores que estão apitando, que estão mostrando sinais verdes, possa sim continuar sendo um bom ponto de acumulação, mesmo o Bitcoin trazendo fundos aí nas próximas semanas, quem sabe nos próximos meses. Os pontos atuais, junto com esses indicadores, formam de que a compra nesse momento pode sim ser muito bem embasada. Então, um dos primeiros indicadores é esse aqui: Supply in Profit versus Supply in Loss. Basicamente, a quantidade de bitcoins que estão em lucro e a quantidade de bitcoins que estão em prejuízo. Já trouxe isso para vocês em outros vídeos, mas isso aqui mostra de maneira um pouco mais clara como funciona, e isso aqui basicamente previu todos os fundos do Bitcoin. Então a gente pode entender aqui que todas as vezes que as linhas laranjas que mostram para a gente o supply and loss, ou seja, a quantidade de pessoas que tinham Bitcoin no prejuízo, superou a quantidade de pessoas que tinham Bitcoin em lucro, o fundo do Bitcoin foi encontrado lá em 2015, em 2019, em 2022, né, em 2023 ali mais ou menos, e pode estar sendo encontrado agora
agora novamente. Então, nesse momento, né, há poucos dias a gente viu essas duas linhas de quem está no lucro e quem está no prejuízo se reencontrando, algo que não acontecia desde o último fundo do mercado lá no final do ano de 2022. Então é um grande indicador que pode mostrar para a gente, assim como cravou em outros momentos do mercado, de que por mais que o Bitcoin possa não ter alcançado o seu fundo ainda, primeiro, possa estar próximo, ou caso ainda não esteja próximo, sim, isso aqui pode servir como um bom indicador, um bom indício de ponto de acumulação de oportunidade. Bom, próximo indicador é o seguinte: as baleias estão acumulando em níveis vistos desde setembro de 2024. Desde setembro de 2024 não se vê uma acumulação tão severa como essa que está sendo vista nesse momento. Então, por mais que isso ainda não reflita no preço, a gente continua vendo as grandes baleias do mercado, que geralmente acumulam em grandes momentos e oportunidades, acumulando no momento atual. Então, isso é basicamente uma concentração já vista em outros momentos. A gente acompanha o varejo praticamente inexistente em um momento como esse. A gente vê baleias do Bitcoin acumulando em silêncio absoluto e o posicionamento do smart money antes dessa mudança. Então, geralmente as baleias não acumulam em topo, elas acumulam em grandes oportunidades, em momentos de que ninguém está olhando. Então é justamente o que acontece nesse momento, a concentração de compras de baleia desde setembro de 2024, sendo a maior até o momento atual, como a gente pode ver por aqui. E claro, esse número pode continuar aumentando caso como indicadores como esse continuem apitando, que é o que está acontecendo nesse momento. Outras três coisinhas bem interessantes é o seguinte: a BlackRock falou que a queda do Bitcoin em 50% é apenas uma correção e que o seu investimento em Bitcoin continua sem mudanças, continua servindo como investimento a longo prazo, indicando que por mais que o ativo sofra percalços dentro do curto, médio prazo, a longo prazo eles continuam acreditando na compra do mesmo, o que pode indicar para a gente que sim, o Bitcoin veio para ficar, os ETFs spot como o da BlackRock vieram para ficar e o que estamos passando nesse momento é apenas mais um bear market, como já passamos por tantos aí nos últimos anos, nas últimas 2 décadas. Agora, outra coisa bem interessante, a VayNeck, outro grande fundo, falou que nesse momento o Bitcoin se encontra em fase de acumulação. É mais um grande fundo que entende que comprar Bitcoin nesse momento é o momento certo, é o momento de acumular o ativo visando aí o longo prazo, que eventualmente atingiremos o nosso fundo e então daí é mirar para cima. E por último, e não menos importante, o Citigroup, né, o Citibank, como bem conhecemos, com 2,8 trilhões de ativos sob a sua gestão, vai lançar aí custódia de Bitcoin para clientes institucionais, por mais que eles não estejam entrando no mercado de ETFs ou coisa do gênero, se trata de um banco gigantesco com muitos ativos sob a sua gestão, onde agora também se tornam diretamente interessados em custodiar o criptoativo para grandes clientes, clientes que tenham um interesse não só em comprar, mas como também em armazenar de maneira segura. É o Citibank também, durante esse momento de acumulação, entendendo o potencial do criptoativo. Se nesse momento do bear market a gente não estivesse vendo grandes indicadores como esses que eu trouxe durante esse vídeo, apontando para a gente que sim, o Bitcoin está fraco nesse momento, mas acumula forças, possivelmente eu não estaria aqui acumulando o ativo ou pensando que o Bitcoin poderia estar próximo de atingir o seu fundo. Na verdade, pelo contrário, acreditando que ainda veremos um grande caminho a ser percorrido no ponto negativo, do lado negativo da criptomoeda. Agora, chegando ao fim do nosso vídeo de hoje, eu agradeço a você que ficou comigo até o fim dele, lembrando a você que amanhã, quarta-feira, teremos novamente a reabertura dos mercados e a gente deve com certeza ficar de olho aí nesse tesouro norte-americano. Caso continue subindo, como se mostrou no início dessa semana, atingindo a maior alta em 19 anos, isso, claro, no curtíssimo prazo pode refletir negativamente não só para o Bitcoin, como também para o mercado acionário norte-americano, já que veremos investidores de todos os tipos nos Estados Unidos e fora dele recorrendo a esse tesouro e saindo, é claro, do mercado acionário e do mercado cripto por entender nesse momento qual a melhor oportunidade sendo oferecida. Dito isso, eu fico por aqui e deixo nosso próximo encontro marcado para quinta-feira. Até lá!